O banco vai cobrar juros sobre juros sobre juros, mês após mês vai subir, até que você um dia quita sua dívida. Ele também vai afirmar que não tem limite e prazo e nem o valor de quanto a dívida poderá crescer. Isso é verdade somente na teoria. As informações que irei passar para vocês agora são difíceis de obter em outro lugar, mas qualquer gerente de banco com conhecimento da causa e boa vontade pode confirmá-las. Vamos imaginar que o seu cartão de crédito está como limite ultrapassado e você não tem a mínima condição de quitar a fatura integralmente. Sendo assim, a única opção é parar de pagá-lo. Na prática, os bancos vão cobrar juros sobre juros apenas nos primeiros 6 meses a partir do momento que você parou de pagar. Na prática, o banco vai colocar juros em cima de juros apenas nos primeiros 6 meses. Ele até pode mandar, no futuro, cobranças com valores cada vez mais elevados, mas o que conta para o banco são os primeiros 6 meses. Isso ocorre por conta do PDD, chama Provisão para Devedores Duvidosos. Importante você saber, o banco só vai parar de colocar juros 6 meses após você parar de pagar qualquer valor. Se durante esse tempo você vai insistir em tentar renegociar ou pagar algum valor ou pagar mínimo dessa dívida, todas essas informações que eu estou passando agora serão inválidas. As regras dos 6 meses só funcionam a partir do momento que você parou de pagar totalmente. E é importante que o processo ocorra exatamente assim, porque o banco, infelizmente, só negocia com quem não está pagando. Se você paga algum valor da dívida, o banco entende que você está concordando com uma prática de cobrança. Portanto, a triste realidade é que se você vai insistir em tentar renegociar com os bancos, tentar colocar um pagamento parcial, pagar mínimo, todas essas formas de pagamentos, infelizmente, nunca vai resolver seus problemas e simplesmente você vai ficar nas mãos do sistema bancário devendo cada vez mais. E esse bolo de neve, sim, vai funcionar contra você. Realmente, cada vez eles vão colocar mais juros. A única maneira é simplesmente aquilo que eu falei, parar de pagar e aí vai funcionar a seu favor essa época de 6 meses e depois você vai poder realmente renegociar e quitar de uma vez por todos. Vamos esclarecer também como funciona o sistema bancário. Alguns aspectos mudam de um banco para o outro, mas o sistema possui um funcionamento geral comum para todas as instituições. A partir do momento que o banco percebe a inadimplência do cliente, começa um processo agressivo de cobrança, o que vou relatar a seguir. Nesse momento, o objetivo final do banco muda. Em vez de querer obter ganhos com juros abusivos, passa a querer apenas recuperar o valor que verdadeiramente forneceu. Sendo assim, qualquer valor que o banco conseguir será apenas um bônus nesse momento. Começa então o verdadeiro processo de negociação. Esteja certo de que a negociação obviamente não inicia assim que você parar de pagar, pois ainda vão acontecer todas as tentativas de cobranças de todas as formas possíveis. Certamente, eles vão efetivar o processo de negativação do seu nome. Portanto, o credor tem todo o direito de inscrever o nome do devedor nessas instituições. Inclusive, também pode efetivar todas as formas de cobranças cabíveis que já mencionei, o que sem dúvida pode até prejudicar um pouco sua vida privada. Vale lembrar que há soluções para alguns incômodos. As ligações telefônicas, por exemplo, assim como os credores têm o direito de ligar, você também guarda todo o direito de não atender a chamada. Simplesmente assim. Basta ativar o modo de bloquear a ligação no celular e instalar um detector de chamadas no telefone fixo. Não somos obrigados a ouvir desaforos e ameaças. Porém, simplesmente eu quero que você entenda. Você tem todo o seu direito de não pagar sua dívida caso você não tenha condições. Então, eles não têm nenhum direito de incomodar você em ligações em horários impróprios, incomodar seus familiares ou no horário do trabalho. Lembra sempre disso, que você tem os seus direitos. Assim que eles vão detectar que você não pretende e nem está disposto a pagar a dívida, aí vai iniciar o segundo estágio da negociação. O banco vai tentar recuperar o valor emprestado. No começo, eles vão oferecer um pequeno desconto sobre o valor total da dívida. E eu falo novamente, isso só ocorrerá se você tiver a atitude de parar de pagar
Ou seja, você está quebrando as regras do jogo. E simplesmente a partir desse momento, eles vão começar realmente a negociar com você para eles conseguir quitar ou conseguir resgatar o valor que foi emprestado a você. Nos tempos econômicos que estamos vivenciando hoje, cabe uma ressalva. Os bancos e instituições financeiras estão mais vulneráveis à negociação que podem favorecer o cliente. Em outros momentos, isso poderia demorar um pouco mais tempo para acontecer, chegando a prazo às vezes de mais de 1 ano, até que o banco comece a mandar a primeira proposta. Como a situação econômica, os bancos também estão sofrendo muito inadimplências. Então, as propostas começam a surgir no prazo de 6 meses ou até antes. Isso, no começo, eles vão ofertar um valor total da dívida como um pequeno desconto. Conforme os meses vão passando, as propostas vão melhorando. O que você fará nesse momento? O seu plano é simples, é quitar todas as suas dívidas em questão de 12 meses. O plano contém 2 passos iniciais. O primeiro você já aprendeu no capítulo anterior. Viver com um padrão de vida mais baixo do que você pode para sobrar dinheiro todos os meses. O segundo passo é criar uma poupança, que eu vou chamar ela de libertação das dívidas. Nessa poupança, você vai guardar uma importância X todos os meses, como único objetivo de quitar todas as suas dívidas. Uma dica, um valor razoável é 10% do valor original das dívidas. Tomando por base exemplo anterior, a fatura do cartão de crédito que era de 5.000, você vai poupar R$500 todos os meses. Depois de alguns meses, você já vai ter dinheiro o suficiente para fazer uma contraproposta ao banco, que muitas vezes já vai aceitar. E assim, você vai ter a tão esperada quitação integral da sua dívida pelo valor que você possui nas suas mãos. Essa proposta, caso queira, pode ser antes dos 12 meses. Em algumas consultorias que prestei nos últimos meses, o banco já começou a mandar e aceitar propostas com descontos interessantes já depois de apenas 4 meses. Nesse caso, a sua postura deverá ser a seguinte: aceitam ou eu vou ofertar a outro credor meu. Caso o banco não aceita a sua proposta, não há problema nenhuma. Você vai manter o seu plano e em pouco tempo depois, pode acreditar, o banco vai ligar e vai aceitar a sua proposta. Lembra que depois de 5 anos o registro da dívida no Serasa vai prescrever. Pois é, então o banco precisa tomar as providências o mais rápido possível para não perder o valor total. Por isso, conforme o tempo passa, o banco tende a aceitar qualquer valor, porque ela já é considerada como dívida perdida. Terceiro ponto. Um único empréstimo ficará sempre em um único empréstimo. Aqui está um dos erros mais comuns que devedores cometem. Muitas vezes fazemos um novo empréstimo ao banco a fim de solucionar o problema gerado por um antigo empréstimo, com parcelas menores, mas nós não prestamos atenção a um detalhe extremamente importante. O valor total do empréstimo vai ficar ainda maior. Eu vou dar para você um exemplo. Você fez um empréstimo no passado de R$10.000. O seu plano inicial era devolver em 12 parcelas de R$1.100. Depois de pagar, vamos imaginar 2 parcelas, você perdeu o seu emprego ou de repente você teve baixa no faturamento de seu negócio e assim você não tem mais condições de arcar com as parcelas. Você vai retornar ao banco contando o que aconteceu, a sua nova realidade, e o banco vai ofertar a fim de ajudar uma renegociação do empréstimo como um novo empréstimo de prazo maior e parcelas menores. Assim vai ficar, em vez de 12 parcelas, vai para 24 parcelas de R$800. Se você não conseguiu pagar as parcelas de R$1.100, eu garanto para você que também você não vai conseguir pagar as R$800. Talvez até consiga pagar as primeiras, mas provavelmente, mesmo se esforçando, terá dificuldades em continuar. E a dívida, que antes era de apenas R$10.000, passa a ser de R$19.000. E se insistir em renegociação, ela vai continuar aumentando ano após ano após ano. Relato a seguir a história de um aconselhamento financeiro que prestei a uma pessoa cheia de dívidas. O empréstimo era de mais de R$80.000, uma das dívidas que ele tinha.
Eu perguntei a ele, o que você comprou? Um avião? E na verdade ele respondeu que essa dívida ele fez 8 anos atrás e ela era apenas de R$9.000. Desde o começo ele não conseguiu pagar as parcelas e várias vezes ao longo dos anos ele já negociou essa dívida, trocando por uma dívida com prazo maior e parcelas menor. Os resultados, infelizmente, essa dívida monstruosa. E o triste é que todo o esforço para pagar foi em vão, pois ele não tinha mais condições de continuar pagando as parcelas. O que ele tentava evitar o tempo todo era que seu nome não vai ser negativado. E de fato, exatamente o que aconteceu. Porém, como um agravante, em vez da dívida ser de apenas R$9.000, que é o valor original, o que poderia depois de um ano ter sido negociado e quitado de uma vez, ele fez uma negociação que durou 8 anos já. Nesse caminho ele já perdeu milhares de reais e a dívida só aumentando. Seu nome no final foi negativado, aquilo que ele não queria que aconteceu, mas hoje, além disso, ainda está devendo R$80.000. Então a regra ela é extremamente simples. Se você fez um empréstimo e não tem condições de pagá-lo, seja qual for o motivo, nunca, repetindo, nunca faça um novo empréstimo para pagar o primeiro. Seja honesto com você mesmo e assume que não tem condições de pagar. Arque com as consequências e comece a poupar para simplesmente quitar o empréstimo de uma única vez. No caso da história acima, se a minha filosofia tivesse sido adotada, se a pessoa soubesse o caminho correto e conhecesse as regras do jogo, jamais iria renegociar a dívida e, sem dúvida, manteria o valor inicial emprestado. No prazo de 12 meses, já estaria com a dívida quitada. A história da Kátia é um relato autêntico, semelhante ao de muitos indivíduos no Brasil. Acredito que você conheça outras pessoas que estejam vivendo na mesma maneira. Tudo começou em fevereiro de 2008, quando atingimos o limite do nosso cartão de R$9.500. Nesse momento, o valor era bem maior que os nossos salários. Consequentemente, não conseguimos pagar o valor total da fatura. Foi quando caímos na armadilha de pagar o mínimo. Durante 18 meses, pagamos o mínimo acreditando que dessa forma, um dia quitaríamos a dívida. Em outubro de 2010, meu esposo recebeu uma parte da herança de sua mãe e resolvemos quitar a dívida do cartão. Fomos até o banco com a intenção de negociar o valor e quitar com desconto, já que iríamos pagar à vista. Para nossa surpresa, o banco não concedeu desconto algum, mesmo com a alegação de que nesses 18 meses já havíamos pagado por volta de R$21.600, através do pagamento mínimo. Não adiantou nada. Descobrimos na prática que banco não negocia com bons pagadores. Começamos o que eu pensava ser uma nova página em nossas vidas, limites liberados e marido ganhando razoavelmente bem na época. E assim, voltamos aos velhos e maus hábitos de consumo. Em apenas 3 meses, estourei o limite do cartão outra vez. Estava devendo R$9.000 no cartão e voltamos a pagar o mínimo por mais 6 meses. Nesses meses, pagamos o mínimo que totalizou R$9.450, mais do que a dívida original. A partir do 7º mês, não conseguimos arcar com mais nada, nem as contas da casa. Sem enxergar outra saída, começamos a utilizar o cheque especial para pagar as contas básicas. Por medo de perder totalmente o controle, resolvemos financiar o cartão. Resultado: dívida com o dobro do tamanho. O pior não foi aumentar a nossa dívida, e sim, no 2º mês, já não conseguirmos pagar o novo financiamento, só que dessa vez o valor estava bem maior. Ao longo desse período, participei de um treinamento sobre administração financeira com o Benzurel. Ele ensinou que a única maneira de resolver essas dívidas seria com a atitude do tudo ou nada. Sinceramente, quando ouvi aquilo, fiquei horrorizada. Naquela época, nossa crença era a de que não podíamos deixar o nosso nome sujar, que tínhamos de ser honestos a qualquer custo e pagar as nossas dívidas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, era o nosso lema, jamais menosprezando a palavra de Deus. Em questão de 4 anos, as dívidas chegaram ao valor de R$86.000 no cartão e de R$34.000 no cheque especial. Nesse momento, percebemos que não havia outra saída.
Ou aceitaríamos os ensinamentos do Ben e aprenderíamos as regras do jogo, ou não sei aonde essa dívida poderia chegar. E foi assim. Paramos de tentar pagar ou negociar com os bancos e aconteceu exatamente o que Ben ensinou. Os bancos, ao perceberem que não estávamos dispostos a pagar mais nada, começaram, após 6 meses, mandar propostas para quitar as dívidas com descontos cada vez maiores. Deixamos as propostas virem até que, 2 anos depois, a última proposta era bem atrativa. Conseguimos quitar a dívida do cartão pagando somente 5.000 e a dívida do cheque especial ficou por 2.500. Hoje em dia, optamos por não utilizar mais o cartão de crédito nem o limite especial em nossas contas. Aprendemos a usar o dinheiro à vista e, se queremos comprar algo, poupamos. 4 pontos. Tenha controle emocional. Quando nos encontramos com muitas dívidas, é muito difícil controlar o lado emocional. Problemas com dinheiro ferem nosso orgulho, abalam nosso ego, nos sentimos fracassados e passamos a questionar como cheguei a esse ponto. Já presenciei pessoas com problemas financeiros, desanimadas, sem disposição para o trabalho, sem vontade de viver, pessoas que ficaram doentes porque estavam atoladas em dívidas e já não viam mais a luz no fim do túnel. Claro que você não merece parabéns por estar endividado, mas caso você está com dívidas, eu quero te dizer, não seja tão duro consigo mesmo. No mundo de hoje, onde o apelo ao consumo é muito forte, é muito fácil nos distrairmos e perdemos o controle da nossa situação financeira e a gente comete muitos erros. Você não está nessa situação porque quis, mas sim porque tomou várias decisões erradas. Levanta a cabeça, você não é um fracassado, é apenas um ser humano passível de erros. Não cria novos problemas. Muitas vezes vejo discussões familiares e problemas conjugais decorrentes de questões financeiras. Não permite que as finanças causem novos transtornos na sua vida. Errar é humano. No entanto, persistir no erro é burrice, tá? Então, a partir de agora, não há mais desculpas. Aplica tudo o que aprendeu neste livro e resolva a sua situação de uma vez por todas. E jamais cometa os mesmos erros. Muitas pessoas com problemas financeiros ficam noites sem dormir. Eu digo, quem não deveria dormir é quem não está recebendo, não é você. Então encara a vida um pouquinho como humor, isso ameniza várias situações, confia em mim. O controle emocional será fundamental para você conseguir seguir passo após passo o que aprendeu anteriormente neste livro. A coragem e a determinação virá do seu controle emocional, tenha certeza, mantendo suas decisões independentes das circunstâncias e das opiniões, porque eles virão. Fará com que você permaneça firme e convicto nas suas escolhas até o fim. Se no primeiro desconforto, como cobranças, por exemplo, você fraquejar, meus ensinamentos não irão valer muito. Observo muitas pessoas com medo de expor a vida financeira que fazem qualquer coisa apenas para continuar mantendo as falsas aparências por mais algum tempo. Insistir em não se desfazer de bens, por exemplo, e uma delas. Continuar mantendo o mesmo padrão de vida falso, elevado, que nunca foi compatível com os seus ganhos verdadeiros. Essa pessoa precisará entender, de uma vez por todas, que para solucionar suas dívidas é preciso estar disposto e determinado a manter sua decisão e postura até o final. Eu lhe garanto que em pouco tempo você vai conquistar uma nova vida financeira. Capítulo 6. Conquiste a liberdade financeira. Chegamos no capítulo onde vamos aprender como construir a nossa liberdade financeira. Imagino o seu alívio. Ufa, até que enfim chegou o capítulo que eu estava esperando. Com certeza você já percebeu que não adianta querer ficar rico, querer ter liberdade financeira sem fazer os passos que aprendemos nos capítulos anteriores. Primeiro, é necessário viver como um padrão de vida mais baixo do que seus ganhos lhe permitem. Segundo, é preciso quitar as dívidas que possuem utilizando o meu método. Agora é que começa a construção da liberdade financeira.
A liberdade financeira está relacionada em ter renda passiva, mensal e vitalícia, capaz de atender todas as suas despesas mensais. Renda passiva é aquele que você recebe sem ter que trabalhar ativamente por ela todos os meses. Podem ser consideradas rendas passivas, renda que vem dos seus investimentos financeiros, aluguéis, royalties, direitos autorais, entre outras. Aqui surge um grande problema. As pessoas tendem a pensar que poupar dinheiro todos os meses será suficiente para conseguir a tão sonhada liberdade financeira. Mas antes de continuar, queria explicar um pouco a diferença, no meu ponto de vista, entre poupança e investimento. Poupança ou qualquer aplicação sempre dará um retorno em forma de juros ligado ao valor poupado. Por exemplo, poupando R$1.000, você terá um retorno com juros aproximadamente de 0,6% em cima desse valor. Se colocar R$20.000 em uma poupança, você terá o mesmo retorno de 0,6% sobre esse valor. O retorno sempre será ligado ao valor poupado. Por isso, é muito demorado criar liberdade financeira utilizando somente a poupança. Hoje em dia, com a inflação em alta, que ela é quase igual aos juros da poupança, essa tarefa é praticamente impossível. Como os investimentos, a história é bem diferente. O retorno de um investimento pode ser muitas vezes desproporcional ao valor investido. Agora a pergunta que não quer calar: qual é o investimento que dá o maior retorno? Algumas pessoas irão responder imóveis, outras pessoas vão dizer ações e outros tipos de investimento. Mas o melhor investimento, o mais inteligente e que dá mais retorno inúmeras vezes acima do valor investido, é o investimento que fazemos em nós mesmos. Investir em nós mesmos. O investimento em nosso desenvolvimento pessoal e nosso conhecimento é o investimento mais lucrativo que existe. Um livro pode ter um custo de R$30, porém contém informações e conhecimento que pode lhe dar um retorno incalculável no futuro. Um seminário ou uma palestra pode demandar algum investimento, mas pode dar um retorno infinitamente maior. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso e não investem em si mesmas. A maior prova disso é que no shopping, a praça de alimentação está lotada e as livrarias muitas vezes estão vazias. Um lanche e um livro muitas vezes têm o mesmo preço. As pessoas infelizmente enchem o bucho, mas não enchem a cabeça. Por isso estão como está hoje em dia. Eu fico feliz que você tenha dado o primeiro passo e investido no seu conhecimento adquirir esse áudio. Garanto que o valor dele ultrapassará em muitos o valor que foi investido em dinheiro. Entre dinheiro e conhecimento, escolha sempre o conhecimento. Cuida do seu corpo. O segundo melhor investimento é sua saúde, principalmente na prevenção de doenças. Tenha bons hábitos alimentares e toma suplementos regularmente. Pratica atividade física pelo menos de 3 a 4 vezes por semana e tenha uma boa noite de sono. Pessoas com um estilo de vida mais saudável possuem menos chance de desenvolver doenças, e isso se reflete em menos gastos como hospitais e remédios, além do mais disposição para produzir e crescer. Do que adianta construir a nossa liberdade financeira se estivermos presos em um corpo doente? Cuidado com o desperdício do tempo. A maior desperdício que o ser humano pode cometer é de tempo. Tempo não é apenas dinheiro, tempo é vida. E vida não pode ser recuperada. Cada segundo perdido é um segundo que não volta mais. O dinheiro pode ser recuperado, mas o tempo não. Quero que você pense nos grandes empresários que admira. O que eles têm de tão especial? O que realizam que chama a sua atenção? Como você acha que administram seu tempo? Quais são suas prioridades? Todos nós possuímos os mesmos 24 horas por dia. A única diferença é como essas pessoas investem suas 24 horas. O comum para todas as pessoas bem-sucedidas que são altamente eficientes em relação ao seu tempo. Um grande exemplo desse desperdício é o tempo médio que os brasileiros gastam assistindo televisão e acessando redes sociais todos os dias, que hoje gira em torno de 2 a 3 horas, às vezes muito mais.
Em 10 anos, isso significa mais de 7.000 horas perdidas na frente da tela. O tempo equivalente para uma pessoa se formar em medicina jogando no lixo. Nos dias atuais, precisamos tomar muito cuidado com as distrações, como mensagem, feed de notícias, entre tantas outras. Eu sei da importância das redes sociais. Elas nos conectam, abrem alguns horizontes. Não estou questionando este ponto, mas sim o tempo desperdiçando excessivamente com elas que poderia ser utilizada de forma muito mais produtiva. Você poderia me perguntar, bem, eu quero aproveitar melhor meu tempo, mas o que devo fazer? Minha sugestão é colocar limites nos horários do seu dia para se conectar nas redes sociais. Estipula um período por dia para leituras ou vídeos de desenvolvimento pessoal e assunto para o seu crescimento. Tenha um horário definido para cada tarefa que precisa ser realizada ao longo do dia. Coloque as tarefas diárias em uma agenda, revisa sua agenda um dia antes e verifica em aplicativo a média de tempo para se deslocar até seu compromisso. Cuidado a tentar encaixar novas tarefas que surgem ao longo do dia, por isso pode comprometer assuntos prioritários. Tenha senso de urgência, assim você estimulará sua mente a produzir o máximo naquele período, evitando qualquer distração. Não conte com a sorte. No Brasil, principalmente nas grandes cidades, há muito trânsito, o que dificulta a pontualidade. Faça tudo para ser pontual, mesmo que tenha de sair bem mais cedo. Isso demonstra seriedade e profissionalismo. Cartão de crédito. Vilão ou mocinho? Cartão de crédito e inteligência financeira são atraentes. Pena que o cartão de crédito é mais usado que a inteligência. Cartão de crédito é vilão ou mocinho? A opinião sobre esse assunto é dividida entre muitos especialistas. Muito defende a tese de que, sabendo utilizar corretamente, o cartão de crédito pode ser um aliado, permitindo várias vantagens, sendo uma forma mais segura de efetuar as suas compras. Há algumas vantagens, por exemplo, ter um cartão de crédito na carteira é mais cômodo e seguro do que carregar dinheiro. Também é possível parcelar seus pagamentos sem juros, evitando distribuir cheques pré-datados, os quais, na maioria das vezes, acaba caindo nas mãos de terceiros. Com um cartão de crédito é possível concentrar os gastos realizados durante o mês em uma só conta, possibilitando um melhor controle dos gastos, já que a fatura vem bem detalhada. Podemos saber quanto gastamos no supermercado, com combustível, farmácia, restaurante, lazer, entre outros gastos. Também é possível aproveitar os benefícios oferecidos pelos cartões, como os programas de pontos, os quais permitem a troca de pontos acumulados em compras por passagem aérea, produtos ou serviços. Outra vantagem é que em situações emergenciais ou de imprevistos, nas quais é preciso fazer algum pagamento não programado, o cartão de crédito pode ser útil. Além disso, é possível ter até 40 dias para fazer este acerto antes de pagar juros. Realmente não há como negar os benefícios que obtemos na utilização do cartão de crédito. É um grande facilitador. Porém, como eu não tenho nenhuma pretensão de ser politicamente correto e representar os dois lados da moeda, vou falar abertamente a minha opinião sobre o cartão de crédito. É um vilão. E é o grande responsável por causar muito dor e problemas financeiros na vida de muitos brasileiros. Eu considero o cartão de crédito um grande problema pelos seguintes motivos. O cartão, primeira coisa, é distribuído, para não dizer empurrados, nas mãos das pessoas que não têm conhecimento e que não foi financeiramente educado para fazer o uso consciente dessa ferramenta. É como um carro. Nas mãos de pessoas preparadas é uma grande vantagem. Nas mãos de pessoas pouco preparadas pode se tornar uma grande arma. Hoje em dia somos bombardeados diariamente com ofertas de consumo, nas quais as palavras mágicas, pagamento no cartão em 10 vezes sem juros, nos deixa hipnotizados. Com frequência as pessoas perdem a noção de que esse dinheiro de plástico se torna muito real no dia da chegada da fatura. Estamos vivendo uma realidade econômica extremamente inestável, no qual o emprego não representa garantia de segurança. Sem aviso prévio, você poderá se encontrar desempregado e sem renda. E para fechar esse cenário impossível com chave de ouro,
Hoje, os cartões de crédito praticam juros anuais absurdos que passam de 400% para os usuários que não pagam suas faturas em dia. Responda, qual a chance de um usuário frequente de cartão de crédito não falhar em nenhum dos meses no dia do pagamento da fatura? A chance é praticamente nula. Isso pode formar uma grande bola de neve de problemas financeiros. Em todas as consultorias financeiras que prestei, sem exceção, sempre constatei que tinha dívida com cartão de crédito em todas elas. 72% dos brasileiros nem sabem quanto pagam pelos juros no crédito rotativo quando deixam de quitar o valor integral da fatura. Essa fonte é do estudo do Serviço de Proteção ao Crédito. Como o objetivo desse livro é salvar a sua vida financeira, vou dizer o que penso sobre o cartão de crédito. E se você não é uma pessoa extremamente controlada, disciplinada e não conta com ganhos estáveis mês após mês e tem também reserva financeira no banco, a melhor maneira para você utilizar o seu cartão de crédito é como uma tesoura. Vá até sua cozinha, pega uma tesoura e usa para cortar todos os seus cartões. Nossa, Ben, você é muito radical. Às vezes precisamos dos cartões para emergências. Esse é um argumento que já cansei de ouvir. Mas o fato é que não consigo pensar em nenhuma situação de emergência que não consiga ser resolvida com dinheiro na mão. O que eu costumo presenciar é, no entanto, exatamente o contrário. As pessoas acabam tendo problemas emergenciais justamente porque têm um cartão de crédito e acabam utilizando-o de forma inadequada. Falo isso do fundo do meu coração. Não importa o tamanho dos seus esforços. Se você não é uma pessoa controlada por natureza, o cartão de crédito na sua carteira é uma bomba relógio capaz de explodir a qualquer momento. Cansei de ver pessoas que depois de quitar uma dívida do cartão e juraram nunca mais repetir os mesmos erros, acabam novamente com o cartão estourado meses depois. Bem, mas às vezes não temos dinheiro na hora, só teremos mês que vem. Nesse caso, compre à vista no mês que vem. A utilização de cartão é com certeza algo muito confortável, como qualquer avanço tecnológico. Às vezes não conseguimos imaginar nossa vida sem ele. Mas a verdade é que o cartão de crédito não é essencial, pelo menos não da forma como imaginamos. Nos primeiros anos da minha vida no Brasil, vivi sem cartão de crédito. E a verdade é que não é o fim do mundo. O fim do mundo chega de verdade quando fazemos uso descontrolado do cartão de crédito. Antes de usar um cartão de crédito, tenha a certeza de que você possui a disciplina necessária para não cair nas tentações. Se achar que não tem, joga seus cartões de crédito fora e utiliza somente cartões de débito. Administrar a nossa vida financeira utilizando apenas o cartão de débito talvez não seja tão divertido, mas é 1 milhão de vezes mais seguro. É possível que você não consiga imaginar a vida sem um cartão de crédito. Então aqui vai algumas dicas que irão aumentar sua segurança na hora de utilizar o seu. Vamos começar. Primeiro, tenha somente um cartão de crédito. Nunca caia na tentação de ter vários, pois será muito mais complicado controlá-los. Recuse ofertas de cartões de qualquer estabelecimento, mesmo aqueles que prometem isenção de anuidade e outros benefícios. Não vale o risco, fica somente com um. Se cartão de crédito fosse algo realmente valioso e essencial, as empresas não empurrariam um monte deles em cima de você. Tenha um cartão de crédito com limite baixo. Seu limite não deve ultrapassar seus ganhos mensais. De preferência, ele deve estar bem abaixo de sua renda. Não permite que o banco aumente o seu limite de crédito. Sempre utilize a opção de débito automático para pagar sua fatura. Essa dica é fundamental. De preferência, faça o débito no mesmo dia do mês que você recebe o seu salário ou seus ganhos. É importante pagar a fatura em dia a qualquer custo, mesmo que isso signifique utilizar o limite do cheque especial. Pois qualquer dívida, incluindo do cheque especial, é mais barata e mais fácil de quitar do que a dívida do próprio cartão. Não use o cartão de crédito para compras mensais.
Saiba que não há vantagem nenhuma em utilizar o cartão para pagar contas como a do supermercado. Isso só aumenta o risco de gastar mais do que o necessário, já que é só passar o cartão e pode complicar o pagamento da fatura quando ela chegar. Você sabia que na vida só podemos pagar a prazo uma única vez em cada estabelecimento? A próxima compra sempre será paga à vista. Vou explicar. Se você compra no supermercado e utiliza o cartão, teoricamente você está pagando somente 30 dias para frente, correto? Porém, na próxima vez que for ao mesmo supermercado e passar a compra no cartão para os próximos 30 dias, estará na verdade pagando à vista a compra do mês passado e assim por diante. Eu vou dar mais algumas dicas pela utilização correta do cartão. No momento da compra, anote todas as despesas realizadas com o cartão de crédito para que saiba onde e em quais produtos gastou mais. Não ande com o cartão de crédito. Guarde ele em casa, guardado a 7 chaves, e só use depois de pensar se ele realmente é necessário. Muitas das nossas compras são impulsivas e emotivas e poderiam ser evitadas caso não fossem efetuados naquele exato momento. Voltar outro dia para comprar lhe permite dar tempo para pensar se a compra é realmente necessária. A compra em dinheiro é essencial para controlar nossas finanças. Comprar com dinheiro nos obriga a gastar somente o que temos em mãos, sem contar com ganhos futuros. Além disso, o dinheiro suado em nossas mãos tem um impacto simbólico maior do que dinheiro virtual do cartão de crédito. Isso pode nos ajudar a frear compras impulsivas. Pensar em acumular milhas e pontos só é uma atitude válida em compras que você faria de qualquer jeito e que você teria condições de comprá-las em dinheiro, caso queira. Não alimenta o hábito de comprar coisas no cartão apenas para ganhar pontos, pois o risco de aumentar a fatura de forma desnecessária não vale a pena. E toma muito cuidado com a sua senha e com as compras eletrônicas. Quando é justificado o uso do cartão? Guarda o que vou dizer. A única compra que realmente justifica o uso do cartão é aquela efetuada para realizar um novo negócio ou para adquirir produtos, capital de giro, que vão lhe render lucros no futuro. Nesse caso, o uso do cartão irá ajudá-lo a progredir financeiramente. Porém, depois de feita a compra no cartão, é recomendável aprender a trabalhar mês após mês e voltar a utilizar o dinheiro. Para finalizar as dicas sobre o cartão de crédito, não posso deixar esta lição de fora. Nunca, mas nunca empresta o cartão para ninguém, nem para a família, nem para os amigos. Não empresta nada a ninguém. Mas bem, como assim nunca emprestar? A melhor maneira de perder amigos e dinheiro é emprestar. A pessoa em muitos casos não vai pagar, vai ficar com vergonha de você e vai fugir de você. Aí você ficará sem o dinheiro e sem o amigo. Quem empresta dinheiro são bancos, eles são loucos para emprestar. Fala para ele pedir lá. Mas bem, ele não consegue pegar empréstimo ou cartão no banco. Pois é, você acha que é porque ele sendo um ótimo pagador? Mas bem, eu não consigo dizer não. Fica muito chato dizer não para alguém da família que está precisando. Nesse caso, eu pergunto: você prefere 5 minutos de chatice dizendo não ou uma vida inteira de chatice brigando com um familiar porque ele não está devolvendo? Bem, você não falou que você gosta de ajudar as pessoas? Quer me dizer que nunca emprestou dinheiro ou cartão para alguém? A resposta é sim, já emprestei. E claro que tomei na cara. Aprendi que quando empresto algo a alguém, considero isso como doação. Se a pessoa vai me devolver, é um bônus. Estou dando sem esperar receber. E claramente estou doando algo que não me fará falta. Isso serve também caso você cometa o erro de emprestar o cartão. Nesse caso, leve em consideração que pode ser que você que precisará pagar a fatura. Se não for fazer falta, vá em frente, doa. Se fizer falta, lembra-se, melhor aguentar 5 minutos chatos do que uma vida chata. Tá feliz? Deixa a fatura do cartão de crédito chegar. A liberdade financeira começa no primeiro dia que você começa a juntar dinheiro.
Economizar dinheiro é o primeiro passo para conquistar a liberdade financeira. Um erro muito comum é que as pessoas esperam ver o saldo restante na conta corrente no final do mês para ver quanto vai sobrar para investir. Isso acontece porque muitos se preocupam que talvez não dê para pagar todas as contas e compromissos. Não importa quanto você ganha por mês, mesmo sendo desempregado, você sempre dará um jeito de sobreviver. Mas por outro lado, você nunca fará algo para crescer. Nós somos programados apenas para sobreviver. Ou seja, não fomos programados para crescer e investir dinheiro. Planejar o futuro não faz parte do nosso instinto de sobrevivência, mas sim do nosso crescimento pessoal. Por isso que parece ser tão difícil crescer e prosperar. Quando atrasamos uma conta, temos algum mecanismo de cobrança externa, como juros ou coaches do serviço, porém, quando nos esquecemos de investir, não há nenhuma força externa que vai nos punir ou cobrar. Por essa razão, é tão difícil deixar de fazer uma coisa que é fundamental para o nosso sucesso. É primordial definir o valor mensal a ser poupado e investido. Retirá-lo da sua conta no mesmo dia que você recebe o seu salário ou seus ganhos, antes mesmo de pagar qualquer conta. Qual a importância desse comportamento? A primeira é o lado psicológico. Sentir que há frutos do seu trabalho, que há propósito, que está trabalhando para construir algo no seu futuro para você e para sua família e não apenas sobreviver mês após mês. Se você investe primeiro, você garante o êxito da construção de seu patrimônio líquido. Caso você vai deixar para investir no final do mês, para poupar no final do mês, depois de pagar todas as contas, poderá encontrar com sua conta bancária já zerada. Assim que o dinheiro cair na sua conta, invista o percentual definido imediatamente. Muitos de vocês pensam, mas se eu tirar no início e depois faltar dinheiro para pagar as contas, como fica essa situação? A resposta é muito simples. Caso venha a faltar dinheiro para pagar alguma conta no final do mês, tenho certeza absoluta de que, como somos programados para sobreviver, você dará um jeito e achará uma maneira para pagar essa conta. Porém, se faltar dinheiro para depositar na sua conta dos investimentos, tenho certeza que você não vai ficar sem dormir por isso e ficará com aquela falsa promessa. Mês que vem eu pouparei. Podemos definir um valor mensal para investir ou podemos definir uma porcentagem dos nossos ganhos, mas o que realmente importa é que a separação do dinheiro que vai para o investimento será feita imediatamente na hora que somos pagos. Crie um compromisso com você mesmo, mês após mês. Faça sol, faça chuva, sempre vou me pagar primeiro. Em questão de poucos meses, garanto que você vai começar a acumular uma quantia de dinheiro que vai lhe dar muito orgulho e segurança do que você está no caminho certo para construir a sua liberdade financeira. Vale lembrar que o valor investido precisa caber dentro dos seus ganhos. Escolha um valor desafiador, mas suportável. A melhor forma para nunca esquecer é programar a aplicação automática desse valor saindo da sua conta no mesmo dia que você recebe. Essa é a forma mais segura, porque garante que a retirada mensal do dinheiro sem que você possa interferir. Um fato incrível que testemunhei acontecer com muitas pessoas que começaram a aplicar uma parte de seus ganhos mês após mês é que gastos desnecessários, que eram aceitáveis antigamente, passaram a ser evitados. Você começa a refletir, esse dinheiro que vou gastar agora, será que realmente vale a pena? Será que não é melhor colocar ele em algum lugar que vai me ajudar e permitir construir meu futuro mais próspero? Alguns devem pensar que o fato de você começar a se preocupar em aplicar dinheiro todo mês vai lhe tirar parte dos prazeres da vida. Pelo contrário, o fato de você ter reservado um valor para investir permite que você goze dos prazeres da vida sem culpa. A primeira coisa que esse dinheiro tem de importante é que, além de permitir construir a sua liberdade financeira, irá servir em situações de emergência como problemas de saúde. Esse dinheiro lhe permite viver com mais tranquilidade, sabendo que você está construindo um muro financeiro para proteger a sua família. Recapitulando, depois que entendemos a importância de acumular dinheiro e a maneira correta de fazer isso mensalmente, analisamos como isso leva você à construção da sua liberdade financeira.
Como já mencionei, ela acontecerá quando você tiver uma renda passiva maior do que os gastos com seu padrão de vida. Alguns tipos de renda passiva que vou ensinar a construir são: o primeiro são juros de suas aplicações bancárias, segundo, renda de imóveis e terceiro, royalties de empresa de marketing multinível. É evidente que há outras maneiras, mas irei focar somente nesses três métodos pelo simples motivo do que a minha promessa desde o início desse livro é que eu vou ensinar vocês na prática como eu construí a minha liberdade financeira. Por isso vou focar nos métodos que eu utilizei e continuo utilizando na minha vida para a construção da minha própria liberdade financeira. Então vamos começar. O primeiro são juros de suas aplicações financeiras. Construir a sua liberdade financeira por meio desse método talvez seja a maneira mais simples, talvez não a mais rápida, porém a mais simples. Quando estamos endividados, os juros altos do Brasil são destrutivos para a nossa saúde econômica. Contudo, quando se trata de aplicar, os mesmos juros trabalham a nosso favor. No Brasil, as aplicações financeiras podem render muito mais do que qualquer outro país. Para vocês terem uma ideia, hoje no Japão, eles praticam taxas negativas. Aplicar dinheiro no Brasil é extremamente recomendável e lucrativo. Com esse método, quando os rendimentos das suas aplicações financeiras, descontando a inflação, forem maiores do que o necessário para pagar o seu padrão de vida, você terá alcançado a tão sonhada liberdade financeira. Vamos supor que as suas aplicações renderá por volta de 0,5% ao mês, líquido depois de descontar a inflação. Só para vocês terem noção, Tesouro Direto IPCA+, paga por volta de 6% ao ano acima da inflação. Nesse caso, para descobrir o valor que será necessário acumular, iremos utilizar a multiplicação por 200. Quer dizer, padrão de vida vezes 200, equivalente ao valor acumular para construir a sua liberdade financeira. Por exemplo, o custo para manter o seu padrão de vida é R$5.000 por mês. Se utilizarmos essa fórmula, você precisará acumular R$1 milhão. Com 0,5% de juros mensais, você poderá manter o seu padrão de vida sem ter que trabalhar e sem mexer no seu patrimônio líquido que vai continuar crescendo ano após ano. Caso o custo de seu padrão de vida seja R$10.000, utilizando a mesma fórmula, será necessário acumular R$2 milhões e assim por diante. Como você percebeu, não há nada complicado nesse método, porém, como fazer para acumular tanto dinheiro? Primeiro, temos que considerar que você pode não ter acumulado muita coisa nos últimos anos. Pode ser até que esteja endividado. Antes de mais nada, é necessário seguir os passos fundamentais discutidos nos capítulos anteriores. Juntar essa quantia parece ser um sonho muito distante, mas com disciplina na acumulação mensal e a falta dos juros compostos, desta vez a nosso favor, você verá que não é tão impossível. O exemplo que vamos usar é fazer depósito de R$1.000 por mês. Caso não possui esse valor disponível mensalmente, comece com um valor menor. Guardando esse valor mensalmente e fazendo uma conta simples, pegando R$1 milhão dividindo por R$1.000 por mês, será necessários 83 anos. Isso caso você pretende guardar esse dinheiro embaixo do colchão. E é bastante tempo sem dúvida, porém, nós vamos utilizar a acumulação de dinheiro junto com o poder dos juros compostos. Muitas pessoas têm o receio de guardar o dinheiro no banco e este falir e não ter condições de devolver o valor aplicado. Nesse caso, existe o Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Esse fundo é como um seguro para proteger os investidores. Esse seguro é acionado cada vez que um instituto financeiro registrado no Banco Central declara falência. O FGC garante a devolução do dinheiro para todos os clientes daquela instituição, só tem um porém. O valor máximo que esse fundo cobre é de R$250.000 para cada investidor. Caso esse valor será depositado em uma aplicação que rende por volta de 12% ao ano, a evolução de seu patrimônio acontecerá da seguinte forma. Depositado R$1.000 por mês, com juros de 1% ao mês, nós vamos ter em 240 meses, nós vamos atingir nossa quantia de R$1 milhão. Isso quer dizer que vai levar 12 anos. Nesse caso, nós utilizamos a calculadora financeira oficial no site do Banco Central.
vemos que levaria 20 anos para acumular R$1 milhão, bem mais rápido que os 83 anos sem a ajuda dos juros compostos. Juros compostos são os juros de um determinado período somado ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Onde consigo os juros compostos de uma maneira segura? Há hoje várias aplicações de renda fixa. O papel deste livro não é recomendar nenhuma em específico. Dentro das opções, aplicar em títulos do governo, por meio do Tesouro Direto, ou produtos de renda fixa, como CDBs, certificados de depósitos bancários, fundos DI, entre outros. A vantagem de investir em Tesouro Direto é que, além de ser muito seguro, ele oferece um bom retorno, mesmo com valores baixos. Porém, temos mais um fator que não levamos em conta: o efeito corrosivo da inflação. Em 20 anos, esse valor de R$1 milhão acumulado não terá o mesmo poder de compra de hoje. Agora, temos várias maneiras para obter um patrimônio líquido cujo poder de compra seja equivalente a R$1 milhão nos dias de hoje. A primeira opção é escolher um fundo onde os juros são atrelados à inflação, do tipo Tesouro Direto IPCA. Atualmente, esse título tem uma taxa anual de aproximadamente 6% acima da inflação. Obviamente, o tempo de acumulação de seu patrimônio de R$1 milhão vai aumentar bastante. O tempo de acumulação aumentou de 20 anos para mais de 30 anos. Mesmo assim, ainda é um bom tempo, considerando que a maior parte das pessoas não costuma ter o primeiro R$1 milhão na conta bancária depois de 30 anos de trabalho. Uma maneira mais eficiente de levar em conta a inflação e mesmo assim não aumentar o tempo para chegar ao objetivo é simplesmente reajustar a aplicação mensal conforme os índices da inflação. Por exemplo, se vamos considerar que a inflação anual está em média 6%, no segundo ano você vai precisar aumentar a sua aplicação mensal para 1.060 e assim sucessivamente ano após ano. Como podemos atingir a nossa meta mais rápido? O primeiro modo é simplesmente aumentar o valor da aplicação mensal. Quanto mais alto o valor aplicado, mais rápido chegaremos ao objetivo. Eu particularmente gosto muito dessa forma, porque ela nos obriga a fazer duas coisas extremamente positivas. Primeira, isso força a gente a evitar gastos desnecessários. A segunda coisa, motiva a gente a buscar novas fontes de renda, como fazer mais horas extras, iniciar novos negócios, entre outras. O segundo modo é buscar uma rentabilidade maior para as aplicações. Podemos ter uma carteira de investimento mais diversificada, com vários ativos como títulos, fundos e ações. Só peço que sempre lembre que não há almoço de graça no mundo financeiro. Sempre que conseguir aumentar a sua rentabilidade, é muito provável que esteja se expondo aos maiores riscos. Renda de imóveis. Há diversas maneiras de construir patrimônio utilizando imóveis. Normalmente, quando falamos de renda de imóveis, a maior parte das pessoas pensa em viver recebendo aluguel. A questão é que isso pode ser uma missão muito longa. O motivo disso é que aluguéis de imóveis residencial no Brasil costuma ter um retorno aproximadamente de 0,5% ao mês. Descontando o imposto de renda e taxa administrativa da imobiliária, o retorno anual é bem abaixo de qualquer aplicação financeira nos bancos. Esse tipo de renda é muito recomendável em países de primeiro mundo, nos quais a taxa de juros básica é muito baixa. Assim, aplicações financeiras não costumam dar quase nenhum retorno para os investidores. Nesses países, existem linhas de crédito com juros muito baixos para adquirir os imóveis e os aluguéis pagos pelos inquilinos tornam esse tipo de investimento muito atrativo. No Brasil, porém, com taxas básicas de juros muito elevadas, essa prática, no meu ponto de vista, não é tão atrativa. Até podemos melhorar o retorno comprando imóveis comerciais, mas na maioria das vezes os valores desses imóveis são muito elevados. O sistema que eu utilizei ao longo dos anos para alavancar negócios no ramo imobiliário foi comprar imóveis usados à vista, bem abaixo do preço do mercado, reformá-los e vendê-los mais caro um pouco mais para frente. Parece algo bem simples, mas é preciso alguns cuidados.
Primeira coisa, você precisa acumular dinheiro. Isso é primordial para adquirir bons negócios. Normalmente conseguimos bons negócios em imóveis quando não existe a possibilidade de financiamento. Isso ocorre com frequência quando o imóvel não possui averbação de documentos junto aos cartórios de registro de imóveis. Por esse motivo, a pessoa preparada com o dinheiro disponível leva muito vantagem. Segunda coisa importante, você precisa de um profissional do ramo imobiliário, corretor imobiliário da sua confiança para auxiliá-lo a encontrar imóveis muito desvalorizados. Essa é talvez a parte mais difícil, porque na maioria dos casos, quando esse tipo de imóvel aparece para as imobiliárias, dificilmente são repassados para os clientes, porque são negócios altamente lucrativos. Os imóveis que estamos procurando deverão estar por volta de 40% abaixo do preço do mercado. A operação vai exigir vários custos: comissão da imobiliária, adequação dos documentos, reforma e imposto sobre o lucro imobiliário, além do tempo que o dinheiro vai ficar parado. Por menos que 40% não vai valer a pena e você simplesmente fará o seu dinheiro circular. No final, todos ao seu redor terão lucros, menos você. Nesse método, é possível começar com pouco dinheiro. No meu primeiro negócio imobiliário, consegui comprar um imóvel bem deteriorado por R$55 mil e investi a quantia de R$10 mil em uma pequena reforma e na adequação dos documentos. Depois de um ano, foi possível vendê-lo por R$120 mil. A grande dica é sempre focar em imóveis de baixo padrão, pois as vendas costumam ser bem mais rápidas. É importante ressaltar que quando você está procurando a sua galinha morta, esse termo a gente utiliza para um imóvel com preço bem abaixo do preço do mercado, é necessário verificar alguns pontos. Primeiro, terreno ou casa em região de risco ou lugar muito baixo com possibilidade de enchentes. Terreno ou casa onde há vizinhos laterais ou frontais, tipo barzinhos, igreja, presídios e etc., que possam ser um fator de desvalorização. A possibilidade de adequar documentação junto aos órgãos competentes para possibilitar uma venda passível de financiamento, já que a venda por meio de financiamento representa 70% dos imóveis negociados hoje no Brasil. Problemas na documentação, como por exemplo herança, é necessário verificar se foi feito o inventário e se todos os herdeiros legais concordam com a venda do imóvel. É necessário que todos assinem a escritura da compra do imóvel. Certidões dos donos do imóveis, municipal, estadual, federal, trabalhista, etc., obtidos antes de assinar a escritura de compra e venda. Por exemplo, o imóvel pode ser dado como garantia em algumas ações trabalhistas. Com isso, concluímos que a parceria com ótimos profissionais de ramo imobiliário é fundamental para o sucesso. Se repetir essa prática a longo prazo sem gastar o seu capital, será possível em alguns anos juntar capital que possa te permitir alcançar a liberdade financeira. Muitas pessoas me perguntam se eu recomendo comprar imóveis na planta. Essa prática fez muitas pessoas ganhar muito dinheiro nos últimos anos, aproveitando o aumento constante nos preços dos imóveis. Nos últimos 10 anos, a valorização dos imóveis ficou por volta de 192%. Em pleno 2016, considero essa prática um pouco arriscado. A valorização dos imóveis está praticamente estagnada e vai demorar um bom tempo para voltar a subir em ritmo tão acelerado. Além disso, muitas construtoras estão sofrendo com a crise financeira no Brasil, o que pode impedir a entrega do empreendimento. Uma opção mais segura será procurar empreendimentos já construídos que estão na fase de entrega de chave e comprar apartamento de pessoas que adquiriram o imóvel na planta e hoje não têm condições de entrar com financiamento, devido à mudança do local de trabalho, desemprego, separação do casal, restrições cadastrais no nome, entre outros motivos. Nesse momento, é possível encontrar ótimas oportunidades de negócio e com muita segurança, tendo em vista que o empreendimento já está pronto. Uma observação importante, é possível que a construtora ainda tenha alguns imóveis em carteira. Nesse caso, o investimento não é tão interessante,
pois enquanto a construtora não vender todas as unidades disponíveis em carteira, não vamos ter a total valorização do imóvel. A vantagem dessa prática, que além de ser bastante segura, permite um investimento de capital relativamente pequeno. O valor normalmente pago até o empreendimento fica pronto não costuma ser muito alto. Depois de pagar a parte do primeiro dono, que comprou o imóvel na planta, entraremos com financiamento, prática aceitável em caso de investimento, mas pouco recomendável quando se trata de comprar sua própria casa. Daqui a pouco vamos conversar mais a esse respeito. Vamos deixar esse imóvel valorizar um pouco durante mais ou menos um ano. Nesse período podemos colocar um inquilino para ajudar a pagar as parcelas do financiamento. Depois, na primeira oportunidade, podemos vender e ficar com um bom lucro bem acima da média. Por exemplo, um imóvel de 51 metros quadrados que comprei na cidade de Sorocaba estava na fase do final do empreendimento. Antes da entrega da chave, paguei R$45 mil, o valor que o dono já havia investido até o momento. Acrescentei mais R$15 mil no acabamento do imóvel e documentação e para, em seguida, financiar o saldo devedor que era de R$90 mil. A partir deste ponto, coloquei um inquilino com contrato de 12 meses. Desse modo, como valor arrecadado como aluguel, foi possível pagar as parcelas do financiamento e o condomínio. Um ano depois, vendi o imóvel por R$198 mil, paguei R$8 mil de comissão da imobiliária, R$6 mil de imposto sobre lucro imobiliário e fica como valor de R$184 mil. Essa operação me rendeu um lucro de R$34 mil, porém, em porcentagem, representou aumento de mais de 56% do meu capital inicial, ou seja, de 60 mil foi para 94 mil em praticamente 14 meses. Construção civil. Outra forma de construir a sua liberdade financeira utilizando a alavancagem que os imóveis oferecem é por meio da construção civil. Tenho muita afinidade com essa modalidade, porém, ela é bem mais complicada do que parece e já me rendeu muito dores de cabeça. Muitos já tentaram a sorte na construção civil e se deram muito mal. O motivo é que a construção civil envolve muitos fatores, e cada um deles tem o poder de atrasar, encarecer e até paralisar a sua obra. Estamos falando de pedreiros, cartório de registro de imóveis, prefeituras, problemas com chuvas, instalação de água e esgoto, instalação de energia, projetos de engenharia, entre tantos outros fatores. Por isso, alguns cuidados são extremamente necessários. Comece sempre como uma construção pequena.